Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Engie, pessoal, a ENGIE E3. Eu vou trazer para vocês aqui a situação dos últimos resultados, dos seus lucros, dos seus dividendos e também as suas projeções de preços, até para a gente compreender a situação atual da empresa e se vale a pena ou não investir em Engie 3 neste exato momento. Antes, pessoal, já deixa aqui a sua inscrição no canal, o like e também ativem o sininho, tá? Essas três coisas são importantes para o meu projeto aqui. Muito bem, pessoal, vamos conversar aqui então primeiramente sobre os resultados da empresa, comentando primeiramente sobre os destaques, onde temos o EBITDA ajustado e o solucro líquido ajustado, que analisando trimestre por trimestre, teve um crescimento aqui de 8,6% e 6,1%, respectivamente. Porém, se a gente fazer um comparativo dos primeiros 6 meses de 2024 com os primeiros 6 meses de 2023, tivemos uma queda para o seu EBITDA ajustado e também o lucro líquido ajustado, tá, pessoal? Destacando que esse cálculo já está sendo retirado os itens não recorrentes, tá, pessoal? Sobre a estratégia de comercialização de energia da Engie nesse momento, as vendas de energia estão crescendo de forma gradual, buscando equilíbrio principalmente com uma preservação de uma reserva para se proteger contra os riscos hidrológicos. Nesse momento, temos aqui um mercado livre de energia pegando 56% do balanço de energia da Engie. E um outro ponto muito interessante aqui é que a evolução dos números de consumidores livres vem aumentando. Nesse segundo trimestre de 2024, tivemos uma continuação desse crescimento, tá? Bem legal a evolução desse número. Vejam que as unidades consumidoras atendidas tiveram também esse crescimento, seguindo muito o padrão, e a participação de clientes livres no total das vendas físicas nesse segundo trimestre de 2024 ficou em 43%. Passando agora para os seus investimentos, um tema importante, imaginando o longo prazo da empresa, tanto para dividendos quanto também para as receitas, primeiramente comentando sobre os projetos eólicos, temos aqui o conjunto eólico Santo Agostinho, que está praticamente na sua capacidade total instalada. O avanço físico global pegou 100% já, a capacidade instalada é de 434 megawatts. Trazendo mais um projeto eólico, temos o conjunto eólico de Serra de Assuruá, onde o avanço físico global já está em 59,3%, a capacidade instalada é de 846 megawatts aproximadamente. Temos aqui uma operação gradual entre o terceiro trimestre de 24 para o quarto trimestre de 2025. Comentando sobre o projeto fotovoltaico de Açu-Sol, o avanço das atividades de implantação está em 38% e das atividades de conexão ao sistema 94%. A capacidade instalada fica em 752 megawatts. A operação gradual fica entre o quarto trimestre de 24 para o quarto trimestre de 2025 também. Chegamos agora ao projeto de transmissão de energia Asa Branca Transmissora, onde a RAP contratada é de 268 milhões de reais, o prazo de concessão é de 30 anos e o prazo limite para início das operações fica em março de 2029, ok? Atualizando vocês também quanto à expansão de Giral, a produção nesse segundo trimestre de 2024 ficou em 2,7% positivo comparando o mesmo período do ano anterior. Lembrando também que a empresa tem 40% de Giral, pessoal. Podemos ver aqui que a Eletrobras tem 40% também. Em resumo desses projetos, são 3 conjuntos de geração de energia e um de transmissão. Todos esses projetos vão gerar aqui aproximadamente 1,686 megawatts, pessoal. Então temos aqui projetos que vão trazer um retorno muito interessante para a Engie. A empresa vem se preparando bastante para esses próximos anos para continuar mantendo bons dividendos e principalmente a solidez financeira para esses próximos anos. Um ponto legal para o longo prazo da empresa é que ela vem buscando formas de diversificar, ela fez essa redução na tag trimestres anteriores, assustou o mercado, mas no longo prazo a tendência é de uma diversificação melhor da Engie, tá, pessoal? Nesses primeiros 6 meses de 2024, temos aqui o 8% do EBITDA vindos da tag. Chegamos agora mais à parte dos indicadores financeiros. A evolução das receitas operacionais líquidas teve um crescimento de 7,4% analisando o segundo trimestre de 24 com o segundo trimestre de 23. Dentre os destaques aqui ficam as indenizações e também a receita Pampa Sul. Um ponto que nós temos que nos atentarmos aqui nesse período que a Engie vem fazendo investimentos é na alavancagem dela. A alavancagem é essa que nesse momento teve um crescimento comparando 2023, por exemplo, tá? Mas esse é um ponto que a empresa vem trabalhando bastante para não elevar.
até porque isso pode comprometer os dividendos. E como a Engie tem um compromisso em manter um payout no mínimo 55% do lucro líquido distribuível, a empresa segue administrando de forma correta essa alavancagem, ok? A Engie é uma empresa que vem pagando dividendos periódicos todos os anos. Vejam que o histórico do seu dividend yield é muito atrativo no longo prazo. Existem períodos que a empresa tem uma redução, mas reparem que logo depois temos uma elevação. E esse equilíbrio de dividendos com investimentos é muito importante. Me chama muita atenção também, que é o que faz a empresa crescer no longo prazo. Para quem foca em dividendos, faz total sentido empresas desse padrão, na minha opinião. Os investimentos realizados, orçados e afins chegaram a um patamar bem relevante em 2024, ok? Mas reparem que em 25 e 26 tende a ter uma redução, até por conta das dívidas serem a longo prazo. Bom, saindo dessa parte, a gente entra agora no histórico dos seus indicadores financeiros. Sua receita vem crescendo se a gente pegar um corte a longo prazo de 10 anos, apesar dessa queda desde 2021. Reparem o seu gráfico anualizado, que vem tendo essa queda, mas no longo prazo temos uma tendência interessante, analisando principalmente o seu lucro líquido, que vem tendo uma crescente também muito interessante. Ponto importante aqui, pessoal. O último trimestre teve uma situação não recorrente, tanto até que ficou bem acima da média, analisando os trimestres anteriores. Analisando sua margem líquida agora, a gente percebe que é uma empresa que também mantém uma margem muito interessante, tem em média uma margem de 25%. E quanto aos dividendos agora da Engie, nós percebemos que é uma empresa que paga bons dividendos, vem mantendo uma média de dividendo também muito interessante nesses últimos 5 anos. E o melhor, os dividendos eles vêm aumentando com o passar do tempo. Isso naturalmente vai acontecer, até porque os lucros crescendo, os dividendos tendem a aumentar. E naturalmente o valor da ação também tende a aumentar. Esses fatores influenciam diretamente o dividend yield on cost, tá? A estratégia do dividend yield on cost. Nesse ano de 2024, a Engie já pagou R$ 1,37 de dividendos, levando em conta os pagamentos recebidos desse ano, mas temos ainda um pagamento de R$ 1,14 que vai cair esse ano e já foi confirmado, ok? Então percebemos que é uma empresa que vem fazendo investimentos interessantes para renovar a sua diversificação, para oxigenar a carteira e ao mesmo tempo vem mantendo dividendos, fora que a ação vem crescendo no longo prazo. E vem mantendo esse crescimento, ok? Seu payout nesse momento também tem uma média muito interessante, isso analisando os dividendos entregues com o seu lucro líquido. Igual comentei com vocês lá no início, a administração da Engie costuma manter um compromisso de um payout mínimo de 55% do lucro líquido ajustado. Esse ponto, na minha opinião, é muito positivo, pois, querendo ou não, demonstra profissionalismo para os acionistas, tá? Isso é visto com bons olhos pelos acionistas, além também de, no mínimo, dentro do estatuto, ser 30% desse lucro líquido ajustado. A periodicidade de pagamento costuma ser 2 vezes ao ano, ok? Mas muito bem, pessoal. Será que vale a pena então investir na empresa para receber dividendos? Bom, analisando o seu preço teto atual, levando em conta os 6% do Décio Bazin, nós temos 3 históricos de preço teto aqui, de 12 meses, 3 anos e 5 anos. No caso, acho que o ideal aqui é a gente analisar 3 anos e também 5 anos. Para 3 anos, temos aqui um preço teto com uma margem de segurança de 9% aproximadamente negativa e 5 anos 8% negativa também. Contudo, pessoal, se a gente acrescentar esse R$ 1,14 nesse cálculo dos dividendos pagos nos últimos 3 anos, ou seja, 22, 23 e 24, a gente consegue calcular um outro preço teto. Então vamos lá, temos aqui R$ 1,37, mais esse R$ 1,14, mais R$ 2,93, mais R$ 2,81. Temos aqui R$ 8,25 dividido por 3 anos, que vai ficar R$ 2,75. Esse valor dividido por 6%, pessoal, gera aqui um preço teto de R$ 45,83, que ficaria acima do seu preço atual de R$ 43,60, que provavelmente já deve ter caído, porque eu estou fazendo esse conteúdo na parte da manhã, antes do pregão abrir. Então essas possíveis quedas, pessoal, começam a abrir oportunidades se você espera um dividendo próximo a esses últimos 3 anos, tá?
tanto 22 quanto 23 e 2024. Para quem gosta de analisar agora o preço teto projetivo, eu também fiz esse cálculo, tá? Mas o que eu fiz? Como o lucro líquido do primeiro trimestre de 2024 ficou muito acima, veio com item não recorrente, eu usei o lucro líquido do segundo trimestre de 2024 como o primeiro trimestre também, ok? Só para a gente fazer um cálculo mais justo, logicamente que teórico. E fazendo esse cálculo, e se baseando em um payout de 55%, eu cheguei a um preço teto projetivo de R$ 39,95. Nesse caso, estaríamos aqui com um desconto de 8% de margem de segurança negativa, tá? Isso é claro, pessoal, levando em conta os últimos 4 trimestres. Ou seja, se esses trimestres aqui crescerem nesses próximos anos, naturalmente a gente pode projetar um preço teto crescente, tá? O PEG Ratio, levando em conta o PL e também o CAGR de lucros atual, ficaria em 60, está abaixo de 100. E um outro ponto legal aqui é que a porcentagem de crescimento de dividendos nos últimos 10 anos é de 78%, demonstrando que a empresa vem crescendo os dividendos também junto com o valor da ação. Isso é muito positivo para quem foca em dividendos, igual eu comentei com vocês anteriormente, ok? E para quem foca no preço justo de Graham, pessoal, nesse momento está R$ 40,40, uma margem de segurança negativa aqui de 7,3%. Terei que cair um pouco mais os preços da Engie para começar a ficar mais atrativo pelo preço justo de Graham e também para quem gosta de uma margem maior no seu preço teto, por exemplo. Um ponto interessante também aqui, pessoal, é que se a gente pegar o preço justo de Graham no seu histórico, em poucos momentos a empresa conseguiu operar abaixo dele, sendo uma oportunidade quando chega perto. Reparem aqui também, pessoal, uma curiosidade. A Engie, ela costuma operar acima do preço justo de Graham, até porque é uma empresa cara, uma empresa que é muito consolidada, bem estruturada, que equilibra dividendos com crescimento. Já já vocês vão ver também no gráfico técnico como a empresa trabalha numa tendência de alta a longo prazo. Por isso, quando você tiver a oportunidade de pegar um preço justo de Graham atrativo, vale a pena você ficar de olhos abertos. Lembrando, é claro, que não é recomendação aqui. Pelo ranking da Fórmula Mágica do Joe, pessoal, a Indy está na 32ª colocação, tá? Então tem bastante ação na frente. Deu para perceber também que eu trouxe algumas novidades para a gente achar o preço justo das ações. Isso é porque agora temos uma nova parceria também aqui, que é do Scanner da Bolsa, que é uma plataforma que a gente consegue acompanhar o seu preço teto, o seu valor intrínseco de Benjamin Graham e vários outros indicadores que podem demonstrar desconto nas ações. Vou até trazer para vocês mais indicadores em breve para mostrar para vocês, tá? É bem legal. Para quem quer ter essa facilidade, pessoal, com desconto de 10%, vou deixar aqui no lado o QR Code para vocês acessarem. Mas muito bem, depois dessa apresentação aqui do novo parceiro, do Scanner da Bolsa, vamos agora analisar as projeções técnicas da Engie 3. Talvez deve estar desatualizado por conta do dia de hoje, tá? Mas no histórico completo, a gente percebe que a Engie 3, ela opera numa tendência muito positiva, tá? A gente percebe isso desde 2016, essa tendência. Apesar de certos momentos operar de forma mais lateralizada, no longo prazo a tendência é positiva. Nesses momentos mais laterais, é importante você ir aumentando os aportes, para quando tiver esses momentos de alta, você aproveitar. O que eu acho interessante aqui e eu uso como estratégia? Quando vem tendo essas quedas, começam a abrir oportunidades nos seus indicadores que eu acabei de trazer. Você sabendo aproveitar esses pontos, vai impulsionar bastante a sua liberdade financeira, tá? Não é recomendação, tá, pessoal? Bom, eu trouxe algumas projeções aqui, tá? Eu vou trazer para o gráfico semanal para facilitar a visualização de vocês. Nesse momento a gente percebe que a ação alcançou os R$ 45,40 e chegou a outras projeções aqui, a R$ 46,14 e R$ 46,83 mais acima. No caso, R$ 43,86 não chegou a alcançar, tá? A ação ficou parada nessas últimas duas projeções e voltou a ter uma queda. Nesse momento, a ação está abaixo da sua média móvel dos preços das últimas 20 semanas e pode vir a alcançar os 42,76. Mais abaixo a gente tem outras projeções, que é 41,68 e 40,61. Essa região dos 40,61 fica praticamente próxima à média móvel dos últimos 20 meses da ação. Deixaria a ação bem descontada e ainda na sua tendência de alta. Bom, nesse momento, se a gente analisar até o gráfico diário da Engie 3, a ação vem numa tendência de baixa nesses últimos dias e pode vir realmente concretizar essa queda 42,76, ok? Talvez nos próximos dias podemos enxergar algumas altas para chegar próximo à média dos preços dos últimos 20 dias, mas se o mercado ficar mais negativo nessas próximas semanas, pessoal, a gente pode enxergar uma queda no longo prazo aqui, tá? Nas próximas semanas, no caso. Bom,
Saindo dessa parte, a gente entra agora nos seus indicadores fundamentalistas. O seu PL hoje está em um dos seus menores patamares, a 8,14, um ponto bem interessante, abaixo da sua média histórica. Alguns indicadores aqui podem estar distorcidos por conta do primeiro trimestre de 2024, que teve aquele item não recorrente que acabou afetando o lucro líquido aqui. Seu PVP hoje está abaixo da sua média histórica, a gente pode considerar que está na sua média. Seu preço versus a receita, pessoal, costuma trabalhar bem elevado também, está dentro da sua média. Temos o ROI, desconsiderando esse ano por conta desse lucro. 23 já teve um ROI muito interessante também. Temos a margem EBITDA, que vem se mantendo também bem interessante em tendência de alta. EV sobre EBITDA também se mantém em alta, tem uma média de 8 aqui. Dívida líquida sobre EBITDA, nesse momento, trabalha em 2 vezes, até 2 vezes e meia na média nesses últimos anos. Porém, a gente percebeu que a empresa entregou um dividendo interessante também. Então, se manter essa média nesses próximos anos, a gente pode ver a empresa manter a consistência desses dividendos. Sobre o balanço patrimonial da Engie, a gente percebe um crescimento também aqui muito positivo. Isso fica nítido no VPA também, tá? Demonstrando esse crescimento. O LPA também vem crescendo, teve esse crescimento aqui principalmente por conta desse item não recorrente. A gente pode até desconsiderar esse LPA nesse momento aqui, mas a gente percebe que no longo prazo o LPA vem crescendo de forma gradativa, mas vem. Isso é positivo. Apesar da Engie ser uma empresa que vem pagando dividendos, pessoal, aliás, pagando dividendos e mantendo um crescimento de forma gradativa, dependendo do período que você pegou, você acaba ficando um pouco abaixo do CDI. Por exemplo, aqui, se você tivesse pegado 5 anos atrás, você estaria hoje abaixo do CDI, mas acima do Ibovespa, tá? Então, nesse caso aqui, você tem que saber o momento certo de aportar, encontrar os descontos dentro da Engie. Uma curiosidade aqui que eu gosto também de comentar sempre com vocês é o número de papéis. A empresa tem uma quantidade até que interessante, nem muito e nem pouco, fica intermediário, está no novo mercado, outro ponto muito interessante também, e vem crescendo bastante, tá? Tem um potencial enorme de continuar crescendo. O único ponto que a gente tem que se atentar à Engie é identificar os momentos certos de aportes, para evitar que a gente compre caro a ação, tá? Ela tem uma administração muito interessante. Mas diz aqui para mim, o que você prefere? Investir na Engie ou investir em uma outra elétrica que foca mais em geração de energia? Deixa aqui embaixo. Deixo como recomendação para vocês aqui também um conteúdo que eu fiz da CEMIG recentemente, demonstrando todo o potencial e todo o cenário da empresa. Dê uma olhada depois. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.